Saudações. Como vocês podem observar nessa poça, tá naquela situação que se a gente colocar um guarda-chuva, dá a impressão que a gente é bobo porque não tá chovendo. Mas se a gente anda com um guarda-chuva no braço, dá a impressão que a gente é bobo porque está chovendo. É um elo perdido, né? Então, vamos falar de geopolítica enquanto a gente decide se estamos olhando ou não. Enfim, as tropas russas capturaram Soledar, certo? E Bakhmut, ela não existe mais na prática, existe teoricamente. A cidade, eu vi algumas fotos dela e praticamente não tem mais nenhuma construção com telhado. A cidade foi arrasada. Diferente da Azovstal, né? Diferente do que aconteceu em Mariupol, em que os nossos irmãos Kadyrov, os chechenos, tiveram que fazer, digamos assim, um serviço um pouco mais pesado. Quem está fazendo esse serviço um pouco mais pesado na cidade de Bakhmut são os wagneritas. E existem algumas diferenças teóricas e práticas entre os wagneritas e o pessoal do Kadyrov. O pessoal do Kadyrov são chechenos, guerreiros, filhos de guerreiros, netos de guerreiros, bisnetos de guerreiros, acostumados à luta e à guerra urbana, combatentes ferozes, mas pios, no sentido de que religiosos e com uma série de pruridos morais, né? Ah, gente, eu tenho que mostrar para vocês. Para quem nunca viu, isso aqui é Baru. E essa é dificilmente filmada Flor do Baru. Quando der Barus, eu mostro para vocês. Agora eu sei onde tem, mas vamos voltar à questão geopolítica. Então, o pessoal do Wagner é formado por dois tipos de homens: mercenários e mercenários contratados em lugares que têm, digamos assim, uma certa pendência para acertar com o Ocidente. Síria, Afeganistão, Iêmen, Iraque, Líbia, norte da África. São pessoas que têm contas a ajustar com americanos, ingleses, franceses. Vamos chamar esses mercenários de pessoal altamente motivado. Do outro lado, ex-presidiários. Ex é uma palavra forte, são presidiários mesmo. Pessoas que estavam na prisão por crimes, né? Não vamos citar, mas alguns foram condenados à prisão perpétua. Então, não é uma pena que a Rússia aplica com facilidade. São pessoas, digamos assim, que já fizeram coisas que um soldado checheno jamais faria. Então, né, digamos que os wagneritas, apesar de não serem guerreiros tão experientes, não são, é muito difícil alguém com um nível de preparo, inclusive moral, dos nossos irmãos chechenos. Os wagneritas, como eu diria, eles conseguem resolver coisas que os nossos irmãos chechenos não teriam, digamos assim, pruridos para fazer, sabe? O pessoal checheno, vamos lembrar, são muçulmanos pios. Os wagneritas, vamos lembrar, são condenados, presidiários, que fizeram coisas absolutamente horríveis e totalmente proibidas pela religião islâmica. Então, quando se fala que a cidade está sendo ocupada pelos wagneritas, é muito pior para quem está em Bakhmut do que para quem estava em Mariupol. Agora, tem outra diferença, que pode parecer uma semelhança à primeira vista, que é o fato de que alguns dos mais desprezíveis seres que o Oeste Coletivo e a Ucrânia já geraram estavam dentro da fábrica da Azovstal. Muitos deles foram capturados com vida. Estão lá esperando, né? Aquele julgamento assim, o básico. E na cidade de Bakhmut tem uma mina de sal. E é lá que alguns dos mais terríveis e desprezíveis seres que já habitaram a Eurásia e a Ucrânia e que não foram pegos na Azovstal estão. A questão é que uma coisa eram as forças especiais da Federação, né, acostumadas a pegar prisioneiros, outra
muito diferente é o pessoal do grupo Wagner, que não tem, digamos, tanta experiência em pegar prisioneiro com vida. Então o desfecho tem tudo para ser diferente. Tem tudo para ser diferente. Então a gente não sabe o que vai dar. Do ponto de vista estratégico, certamente, às vezes alguém se entrega, né? Então pode sair pessoas lá aptas a serem julgadas. No pós-guerra tem uma bobagem circulando, né? O Ocidente sabe que é bobagem. Assim, os russos estão cometendo atrocidades, são malignos e não sei o que mais. E eles vão ser levados ao tribunal julgados. Gente, deixa eu explicar uma coisa para vocês. É óbvio, mas é sempre bom a gente comentar. Os únicos que são julgados são os perdedores. Julgamento por crime de guerra só julga quem perde, nunca julga quem ganha. Certo? Veja o caso da Segunda Guerra Mundial. O que os americanos e os ingleses fizeram em Dresden é pior do que aquilo que eles fizeram em Hiroshima e Nagasaki. E talvez, em alguns momentos, por questões outras, os soldados soviéticos também se exaltaram. Certo? E ninguém foi julgado por isso. Crime de guerra só comete quem perde, sendo honesto, sendo franco. Então a gente pode garantir para vocês que eles não vão ser julgados. Quer dizer, os russos não. As pessoas que os russos capturaram vão ser. Certo? Então esse negócio, os russos malvados e não sei o que, isso não vai dar em nada não, gente. Sabe, repito, reitero, crime de guerra só comete aqueles que perdem. Então, crime de guerra vai ser aqueles cometidos pelos mercenários, pelo pessoalzinho da OTAN, disfarçado de, apoiador, e pelos próprios ucres, que foram, estão sendo e serão capturados. Mas isso vai ficar para 2024, se ainda existir mundo em 2024. Porque aí é outro ponto. O que o Ocidente vai fazer depois da derrota? Porque a questão chave, inclusive para o futuro da humanidade, é essa. Eles vão perder, ok, vão perder. Quando? O que tudo indica esse ano. Os russos não vão arrastar indefinidamente, até porque eles não precisam. Os primeiros governos vão começar a cair, talvez ainda nesse mês. O frio, a fome, o desemprego, a inflação, tudo está colaborando para deixar o povo europeu muito lascado. E um povo acostumado a viver de maneira, digamos assim, mais próspera, não sei se vai se adequar bem à vida que nós brasileiros conhecemos, mas que vai ser a nova vida deles. A Inglaterra, por exemplo, a Inglaterra faliu, ela colapsou. A Inglaterra colapsou, não foi colapso. O Reino Unido vai deixar de existir, muito provavelmente, e os ingleses vão ter que se acostumar a viver com os próprios recursos, ou seja, modestamente. O povo pode se irritar, certo? Não vai acontecer só na Inglaterra. França, Itália, Alemanha, não sei quanto tempo o linguiça de fígado vai conseguir manter um poder na Alemanha sendo absolutamente incompetente. Sabe, em algum momento o governo dele vai entrar em colapso. Certo? Então a Rússia conta com isso, com o tempo. Mas ela não é um tempo infinito. É o tempo da crise, de levar para a Europa o que a Europa estava acostumada a levar para o mundo. O caos. Certo? O caos. Esse tempo está chegando. Então, eu acredito sinceramente, que o conflito termina nesse ano e talvez antes mesmo do fim do primeiro semestre. Porque o inverno dura até março, depois vem a primavera, quando toda a neve derrete e vai transformar a Ucrânia em lama até abril, talvez maio. Não vai dar para entrar tanque, não, pelo menos esses tanques Abrams, essas velharias que os Yankees estão mandando para lá, que é tudo pesado, consegue andar na lama. Existe um motivo pelo qual os tanques russos
pesam 35 toneladas e os americanos 55. Os americanos foram feitos para lutar no deserto, que é onde ele costuma ir para levar a democracia e roubar petróleo, né? Já os tanques russos são feitos para lutar na Rússia ou nos vizinhos hostis da Rússia, onde primavera significa lama. Então, esses 50 tanques que eles vão levar vai fazer diferença tipo nenhuma, não vai mudar nada. É igual o ataque bem sucedido da Ucrânia, que ceifou a vida de quase 100 russos, não vai mudar absolutamente nada, sabe? É só diversionismo. Agora, o fato é, o conflito vai acabar em algum momento. O pessoal americano fala guerra de décadas, não vai durar décadas, gente, certo? Mas não vai mesmo durar décadas, vai durar pouco tempo, até porque não tem mais recurso, arma, munição, tá acabando tudo. Como é que vai durar décadas? Se só um dos lados é uma estrutura industrial apoiada por outra estrutura industrial tão poderosa quanto que a iraniana, vai acabar esse ano, muito provavelmente. E aí a grande preocupação é o que vai acontecer depois, como o Ocidente vai reagir à derrota. Vamos esperar, e eu sugiro que esperemos rezando, ok?